Isso aí. Então, vamos continuar nossa jornada aí pela calorimetria, nossa terceira e última aula de calorimetria hoje. E aí, na próxima aula, nós vamos iniciar o capítulo 4, que é o capítulo de transmissão de calor, tá? No próximo capítulo, nós vamos conhecer as maneiras como é que o calor é transferido de um corpo para outro. Existem, basicamente, 3 formas de transferência de calor: a condução térmica, a convecção térmica e a radiação térmica, tá? Então, condução, convecção, radiação. Isso a gente vai conhecer no capítulo, né? Aqui no capítulo 4. Aqui no capítulo 3, de calorimetria, a gente está conhecendo o que é o calor, né? Os tipos de calor, né? Na aula passada, a gente conheceu algumas grandezas importantes e viu a diferença entre capacidade térmica e calor específico, né? A gente viu que tanto a capacidade térmica como o calor específico estão relacionados à dificuldade de mudar a temperatura. Quanto maior a capacidade térmica, quanto maior o calor específico, a dificuldade de variar a temperatura é maior. Mas qual é a diferença entre os dois? É que o calor específico, ele está atrelado à substância, por isso é chamado de calor específico, né? Porque é específico de cada substância. Já a capacidade térmica é uma característica do sistema todo. Não vai depender só da substância, vai depender também da substância, mas vai depender também da quantidade de substância que você tem, né? Então, a gente viu que a relação entre capacidade térmica e calor específico é o Czão, que é a capacidade térmica, é a massa vezes o calor específico, que mostra que a capacidade térmica vai depender do calor específico, ou seja, vai depender da substância, mas vai depender da massa, então depende também da quantidade de massa que esse sistema vai ter, tá? Show de bola. E aí a gente conheceu também os 2 tipos de calor, né? O calor sensível e o calor latente, né? A gente viu que o calor sensível, ele vai estar relacionado a mudanças de temperatura. Você fornece calor a um sistema e ele sofre um aquecimento, ou seja, ele aumenta a sua temperatura, você vai estar fornecendo calor do tipo sensível. Se você fornece calor e ele muda de fase, aí ele vai estar recebendo calor do tipo latente. E na aula passada a gente já aprendeu como é que se calcula o calor sensível, né? Que o pessoal lembra o calor sensível por macete, né? Q é igual a mc delta T. Vai ser a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Deixa eu ver aqui, Tiago fez algum comentário, não deu tempo de ler aqui. Deixa eu ver aqui o que foi que ele disse. Recentemente vi um vídeo do Manual do Mundo que ele verifica a temperatura de ebulição da água em diferentes pressões, variando a altitude em que ele estava. É verdade, Tiago. A temperatura de ebulição da água, ela é 100 graus Celsius apenas se você tiver uma pressão de 1 atmosfera. Para pressões diferentes, você vai ter valores diferentes de ponto de ebulição, de temperatura de ebulição. Por exemplo, se você for para locais bem altos, por exemplo, você vai para a cidade de La Paz, né, que é uma cidade que fica a uma determinada altitude, uma altitude considerável em relação ao nível do mar. Isso faz com que a pressão atmosférica naquele local seja bem menor. E quando a pressão exercida sobre o líquido é menor, no caso aí sobre a água, isso faz com que o seu ponto de ebulição diminua, a temperatura de ebulição diminua. Ou seja, em vez da água ferver a 100 graus Celsius, ela vai ferver a 98, 96, 95, 94. Vai depender da altitude que você esteja. Quanto mais alta a pressão atmosférica é cada vez menor, e a consequência disso é que o ponto de ebulição também fica cada vez menor. Da mesma forma que o ponto de ebulição é influenciado pela pressão, o ponto de fusão também, tá? Na água, se você aumenta a pressão, você faz com que o ponto de ebulição diminua, tá? Você tem, por exemplo, um cubo de gelo. Você faz uma pressão sobre ele, você pode derreter o gelo, por exemplo, ele estando a menos 4 graus Celsius. Porque, como você aumentou a pressão, o degelo não ocorre mais a zero, ocorre a temperatura menor, de -1, -2, certo? Então, os pontos fixos
tanto de ebulição como de fusão, eles dependem da pressão que é exercida sobre a substância, tá? Claro que a gente tem que memorizar aqueles valores que ocorrem para a pressão de uma atmosfera, né, que é a pressão padrão, a pressão ao nível do mar, que no caso da água vai ser 0 graus Celsius ponto de fusão e 100 graus Celsius para o ponto de ebulição, tá, Tiago? Tá, então, a gente viu que o calor sensível vai estar relacionado à mudança de temperatura e o calor latente à mudança de fase. A gente já conheceu a equação do calor sensível, mas a gente não conhece ainda a equação do calor latente, a gente vai conhecer hoje, certo? Hoje a gente vai conhecer essa equação. Mas antes, vamos continuar fazendo os exercícios. O último exercício que a gente fez foi esse daqui, uma questão da FRM 2.4. Vamos continuar, vamos fazer a questão 2.5. Vou dar 20 segundos, questão bem pequenininha, 20 segundos para vocês fazerem aí. Que alternativa vocês marcariam nessa questão? Eu tô cabreiro porque meu celular não está aparecendo minha webcam aqui. Por que não está aparecendo? Por quê? Vê aí o que vocês marcam. E aí, marcaram o que aí, pessoal? O que vocês marcaram aí? Tiago marcou letra B de bola, né? Então, vamos lá. A questão da PUC de São Paulo, que diz: a água do mar junto à praia não acompanha rapidamente a variação de temperatura que pode ocorrer na atmosfera. Né? Isso acontece por quê? Quer saber por que é que, por exemplo, ocorre um aquecimento do ambiente rápido, mas a água do mar, ela não esquenta rápido. Se o ambiente esfria rápido, a água do mar, ela esfria, mas não esfria rápido, como esfriou o ambiente. Né? Está atrelada à dificuldade que a água tem de mudar a sua temperatura, certo? Então, você vai ter duas possibilidades aí de resposta. Ou você diz que o oceano vai ter uma capacidade térmica muito grande, ou seja, você está falando do sistema, tá? Tem uma quantidade de água muito grande, né? Então, capacidade térmica, que eu estou falando do sistema. Ou então, você vai procurar uma alternativa que se refira ao fato de que a gente está trabalhando com água. Logo, o calor específico vai ser muito grande. Veja que agora eu estou me preocupando apenas com a substância, tá? Então, analisando as alternativas, né, você vai dizer que a letra B de bola, calor específico da água é grande. Tranquilo? Veja que na letra E, ele falou de capacidade térmica, que seria outro caminho possível que a gente poderia seguir, só que ele disse que a capacidade térmica é pequena, e ele se referiu aí da água, né? Eu teria que dizer que a capacidade térmica oceânica é muita água, né? Então, isso faz com que a capacidade térmica, que depende da massa do sistema, nesse caso, uma massa gigantesca, tem uma capacidade térmica enorme. Faça a questão 2.6, faça aí. Tiago acha que é a letra D, Luana acha que é a letra A. Acha que é a letra D, né, Luana? Tá. Vamos lá. Então, durante o dia, a temperatura no deserto é muito elevada. Durante a noite, sofre uma grande redução, né? Aquilo que a gente discutiu na aula passada, que durante a tarde, né, você vai ter temperaturas altíssimas, né, no deserto, e à noite, temperaturas muito baixas. Aí ele quer saber a que se deve isso. Então, a primeira coisa que você deve procurar em questões desse tipo quando se fala deserto, dessa grande amplitude térmica que existe entre o dia e a noite, é a questão da umidade do ar. Tá? A primeira coisa que você vai procurar nas alternativas é a questão da umidade. A umidade do ar no deserto é muito baixa, ou seja, tem pouca água no ar. E vocês sabem que a água é um excelente regulador térmico, né? É o que mantém com eficiência a temperatura dos sistemas.
Então, se tem pouca água, isso faz com que o ambiente do deserto ele não tenha praticamente resistência alguma de mudar a sua temperatura. Quando é para esquentar, ele esquenta para valer. Quando é para esfriar, esfria para valer também. Então, você procura as alternativas, se ele diz que isso se deve ao fato da umidade ser baixa. A gente olha as alternativas, não tem nada sobre umidade, tudo bem. Então, vamos partir para o segundo fator que influencia na questão da variação térmica lá do deserto, que é o fato da areia, pessoal, esquentar e esfriar com muita facilidade, né? Experimenta andar meio-dia na areia fofa da praia, ou uma areia fofa de um morro aí qualquer. Não vai ser nada agradável se você for andar descalço, porque você vai observar que a areia vai estar muito quente, né? Porque a areia, ela esquenta com muita rapidez, com muita facilidade. Isso acontece porque a areia tem um calor específico, grande ou baixo. Se ela varia a temperatura com rapidez, isso significa que o calor específico da areia é pequeno, é muito pequeno, né? Se eu não me engano, é cerca de 0,2. Você não precisa saber decorar, também vai depender do material que tem ali na areia, né? Mas, no geral, quando as questões falam sobre calor específico da areia, gira em torno de 4,2 calorias por grau Celsius. Veja que é um valor bem menor, né? 5 vezes menor do que da água, que é de 1 caloria por grau Celsius, o que significa que a areia ela tem uma facilidade 5 vezes maior do que a água de mudar sua temperatura. Então, como o deserto, né? Deserto é praticamente areia pura, então você vai ter uma facilidade enorme de mudar a temperatura, né? Quando é para esquentar, esquenta para valer, quando é para esfriar também, esfria mesmo. Para a letra D a resposta. Tudo bem? Próxima, dê uma olhada aí na questão nenhuma. Questão nenhuma, vamos continuar aqui. Vamos conhecer como é que a gente calcula o calor latente. A gente já sabe como é que a gente calcula o calor sensível. Né? O calor sensível, lembre-se, você vai usar esse calor quando o sistema muda a temperatura, que vai ser Q igual a MC delta T. Né? É o calor sensível. O calor latente, quando ele muda de fase. Né? Você fornece calor para a água e ela está passando do estado líquido para o estado gasoso. Você está fornecendo calor latente e esse calor é dado por isso aqui. M vezes L. Tá? Esse Q vai ser o nosso calor latente, que pode ser dado em caloria ou em joule, lembrando que no sistema internacional ele é dado em joule, certo? A massa da substância, que geralmente vai ser dada em gramas aqui, mas se ele pedir no sistema internacional tem que estar em quilogramas, certo? Mas geralmente a gente trabalha em gramas. E esse L é o chamado calor latente do processo, tá? Olha, cuidado para não confundir o Q com o L. Veja que tem praticamente o mesmo nome. O Q? Calor latente. O L? Calor latente do processo. Como assim do processo? É porque vai depender do processo de mudança de fase que a substância está sofrendo. Tá? Vou mostrar para você na tabelinha aqui embaixo que existem algumas possibilidades, né? Passar do estado sólido para o estado líquido, do estado líquido para o estado gasoso, e cada processo desse tem um nome diferente, né? Por exemplo, passar do estado sólido para o estado líquido, é o processo de fusão. Então, a gente usaria, nesse caso, o calor latente de fusão, que é o processo, certo? O L, qual vai ser a unidade do L? Está faltando a unidade, que eu tenho que jogar a unidade do L, que é o calor latente do processo. Se eu estou usando o calor latente em calorias e a massa em gramas, então qual vai ser a unidade do L? Isso aqui está em calorias, isso aqui está em gramas, então qual a unidade do L? Alguém pode me dizer? Qual a unidade do calor latente do processo? Digam aí para mim. É isso aí, Tiago, veja. Para você saber qual a unidade de uma grandeza, basta você isolá-la, certo? Isolar o L aqui é só passar o M dividindo. Vai ficar L é igual a Q sobre M, certo? Vai ficar assim. Ó. L é igual a Q sobre M. E o Q é dado em que unidade? O D, o Q, a gente está trabalhando em calorias. E a massa é dada em que unidade? Em gramas.
Aí não é uma divisão? Então, a unidade do calor latente do processo vai ser essa unidade aqui, que é calorias, dividido por essa unidade aqui que a gente está usando em gramas. Então, isso significa que a unidade que a gente vai trabalhar aí é calorias por grama, certo? Calorias por grama. Está aqui, calorias por grama. Beleza? Então, como eu disse, esse calor latente do processo, ele vai receber o nome do processo aqui de mudança de fase, tá? Que a gente vai ter algumas possibilidades. Se a substância passa do estado sólido para o estado líquido, como o exemplo que eu falei do gelo derretendo, esse processo é chamado de fusão, tá? Então, se ele se remete a esse processo, aí ele vai dizer, olha, o calor latente de fusão do gelo vale 80 calorias por grama. Ele vai dar para você isso, certo? Ah, se ele passar do estado líquido para o estado gasoso, processo de vaporização, processo gasoso para o líquido, condensação, do líquido para o sólido, solidificação, certo? Esses valores do calor latente de processo, por exemplo, de fusão e solidificação, são valores de mesmo módulo, tá? Por exemplo, se ele disser que do sólido para o líquido, tá, o calor latente de fusão for 80 calorias por grama, que é o caso do gelo. Então, o calor latente de solidificação vai ser menos 80 calorias por grama. Menos por quê? Qual é a diferença? Só vai mudar o sinal. Aqui, daqui para cá, de fusão, 80 calorias por grama. Solidificação, menos 80 calorias por grama. Porque, para você passar do sólido para o líquido, o sistema tem que receber calor. Quando ele vai passar do líquido para o sólido, ele perde calor, certo? Mas não se preocupe com isso, ele vai dar o valor para vocês, certo? Só estou chamando a atenção que quando ele recebe calor, aí você vai usar esse L positivo, que é o caso da fusão e da vaporização. Quando ele perde calor, aí você usa negativo. Essa é a convenção que a gente tem para o calor. Quando ele recebe é um calor positivo, quando ele perde, calor negativo, certo? Tá. Se passar direto, né, do estado sólido para o estado gasoso, ou do gasoso para o sólido, aí você vai ter o processo de sublimação, né, que é aquele caso mais maior que tem da naftalina, né, que passa do sólido para o gasoso direto. Tudo bem. Como eu disse, você não precisa saber decorado o calor latente de fusão, de vaporização de ninguém, tá? Nem mesmo da água, tá? A única coisa que você precisa saber decorado aqui é o calor específico da água, que é 1 caloria por grão grau Celsius. Isso aí você tem que saber decorado. Mas os calores latentes do processo de fusão e vaporização, a questão vai dar para você. Mas é importante que, tudo bem, a questão vai dar, mas você tem que saber usar e tem que saber também o que significa aquele dado que ele colocou para você. Por exemplo, ele vai dizer para você, por exemplo, que o calor latente de vaporização da água vale 540 calorias por grama. Tá? Se fosse do gelo, o calor de fusão do gelo seria 80 calorias por grama. Repito, você não precisa saber se decorado. Certo? Eu sei decorado porque de tanto usar, né? Mas a questão vai dar para você. Mas, como eu disse, é importante que você entenda o que é que isso significa. O que é que significa o calor latente de vaporização da água ser 540 calorias por grama? Alguém pode dizer para mim o que é que significa isso? Alguém tem alguma ideia do que é que significa o calor latente de vaporização da água ser esse valor, 540 calorias por grama? O que é que vocês acham? Calor latente de vaporização, ou seja, para a água passar do estado líquido para o estado gasoso, é de 540 calorias por grama. O que que isso significa? Se alguém quiser abrir o microfone e arriscar alguma coisa, ou se ficar com vergonha e quiser escrever aí no chat, pode ficar à vontade. E aí? Alguém tem uma ideia? Não? Tudo bem, então eu vou dizer aqui o que é, tá? É o seguinte, olha, Tiago acha ali que é necessário 540 calorias para evaporar 1 grama de água. É exatamente isso, Tiago. A ideia é exatamente essa. O calor latente de vaporização, ele vai indicar a quantidade de calor para você passar do estado líquido para o estado gasoso. Quanto? 1 grama da substância. Nesse caso aqui, como é a água, né?
Então, para que 1 grama de água passe do estado líquido para o estado gasoso, é necessário você fornecer uma quantidade de energia de 540 calorias. Ei, é muita energia. É muita energia. Então, isso significa que o calor latente de vaporização da água é muito alto, tá? E qual é a consequência disso, do calor latente de vaporização da água ser alto? A gente viu a consequência do calor específico, não confunda, o calor específico da água ser alto. É que, se o calor específico da água é alto, significa que a água é um excelente regulador térmico, tem uma dificuldade enorme de mudar a temperatura. Agora, o calor latente de vaporização ser alto significa que a água tem uma dificuldade enorme de passar do estado líquido para o estado gasoso. Você tem que fornecer muita energia para que a água vaporize. Ela tem uma dificuldade tremenda de sofrer esse processo, tá? Envolve uma quantidade de energia aí grande. Então, isso também tem algumas consequências. Consequências, a gente viu as consequências do calor específico da água ser alto, né? O caso dos desertos e tal, né? Aplicação no corpo humano, a gente viu diversas aplicações. Agora, qual a aplicabilidade, né? Qual a situação do cotidiano que a gente pode explicar devido ao fato do calor latente de vaporização da água ser alto? Um exemplo é o caso de você, por exemplo, tocar uma chapa aquela chapa de fritar ovo, sabe aqueles carrinhos no meio da rua que faz hambúrguer, né? Que frita um hambúrguer ali naquela chapa. Aquela chapa está super quente e é possível que você vá lá e encoste o dedo rapidamente e tire. Né? Você coloca o dedo e tira. Só que para você fazer isso sem se queimar, óbvio, né? É importante que você tome um cuidado. É importante que antes de você ir lá e tocar a chapa, você molhe o dedo. Quando você deixa o dedo molhado, vai existir uma camada de água em volta do dedo. E essa camada de água, né, ela tem uma dificuldade enorme de vaporizar, ou seja, passar do estado líquido para o estado gasoso. Então, para você queimar seu dedo, é necessário, primeiro, que essa camada de água em volta do dedo vaporize. Como é necessário para cada grama de água 540 calorias, então isso vai dar um tempo relativamente grande ou suficiente para que você possa tocar a chapa sem queimar o dedo. Claro que você não vai tocar a chapa e deixar o dedo lá, né? Você vai poder tocar a chapa e tirar, mas não faça a brincadeira em casa, certo? Só estou dizendo porque é que é possível fazer isso, certo? Devido o calor latente de vaporização da água ser alto, beleza? Eu já vi em programas de televisão pessoas colocando o dedo em chumbo derretido, tá? Chumbo derretido vai ter uma temperatura de mais de 300 graus Celsius, pessoal. Tá? Então, como é que o cara consegue passar o dedo em chumbo derretido, né? Então, aí ele vai poder molhar o dedinho dele com algum fluido que tenha um calor latente de vaporização muito alto, né? De preferência maior, por exemplo, do que o da água, certo? E aí vai acontecer esse mesmo processo que eu expliquei, essa camada de fluido em volta do dedo vai acabar protegendo o seu dedinho, já que tem uma dificuldade enorme de vaporizar, certo? E um último exemplo aqui, ainda envolvendo o caso do calor latente de vaporização da água ser muito alto, é a questão da possibilidade de você andar sobre carvão em brasa, sabe? Sabe aqueles cursos, né? Aqui em Natal tem muito curso desse tipo, ainda mais agora com essa onda como é o nome? Coach, né? Aquele povo que vai dizer como é que sua vida pode melhorar, você, né, deve fazer isso, deve fazer aquilo, e não sei o que mais lá, né? Ele dá toda aquela receita de bolo que você vai alcançar a felicidade por causa disso. No final daqueles cursos, para mostrar a você, para te provar que você é capaz de vencer seus desafios, que você é um novo homem, você é uma nova pessoa, o que é que ele faz com você? Ele te coloca para que você, né? Só que aí, para fazer isso, eles tomam o cuidado antes de fazer com que você molhe seus pés.
antes de passar pelo carvão em brasa, ele coloca você para passar dentro de uma bacia com água, por exemplo, né? E aí, meu amigo, se ele fizer isso, se ele molhar seus pés, acabou a graça, né? Você pode até dançar em cima do carvão em brasa, porque devido à água ter um alto calor latente de vaporização, né? Você vai queimar seus pés apenas após aquela camada de água passar do estado líquido para o estado gasoso. Ela tem uma dificuldade enorme disso acontecer, então vai dar um tempo considerável para que você possa atravessar todo o caminho do carvão em brasa, numa boa, sem queimar seus pés. Além do fato que o carvão, como a gente vai ver no próximo capítulo, né, no processo de condução térmica, o carvão ele tem uma condutividade térmica muito baixa. Ele conduz calor devagar, muito lentamente. Então, são dois fatores. Você já está protegido com aquela camada de água em volta da pele e o carvão transfere calor para a sua pele bem devagar. Então, fica difícil você queimar a sua pele. O problema é quando você não molha os pés, certo? Uma tia minha foi fazer esses cursos e no final eles esqueceram desse detalhe, sabe? E aí ela saiu do curso com diversas bolhas de queimadura nos pés, não foi nada agradável. Então, se você for fazer um curso desse, né, sempre tome esse cuidado para não se dar mal. Tudo bem, então nós conhecemos os dois tipos de calor. Agora a gente já conhece o calor sensível, o calor latente. O sensível é relativo à mudança de temperatura, o latente relativo à mudança de fase, certo? E a gente já conhece as maneiras de calcular cada um dos calores. Se for calor sensível, certo? Se for calor sensível, não é comum a gente colocar um índicezinho, mas eu vou colocar aqui só para calor sensível. Você vai usar o macete M, C, delta T. Se for calor latente, aí você vai usar ml, que é a massa vezes o calor latente do processo, certo? Que é de vaporização, de fusão e por aí vai. Alguém tem uma pergunta em relação a isso? Tá tranquilo? Beleza? Show de bola. Então vamos fazer umas questõezinhas relativas a isso aí. Vamos lá. Questão 3.1. Vou dar aí 2 minutinhos, 1 minuto e meio para vocês tentarem fazer, tá? Questão 3.1. Tenta fazer aí. Tenta fazer aí. Alguém chegou a alguma resposta já? Alguém já tem uma ideia? Qual letra que a gente vai marcar aí? Vamos lá, vou fazer com vocês, tá? É uma questão de Minas Gerais, que diz o seguinte: o gráfico representa a temperatura θ. Deixa eu ajeitar isso aqui bem rapidinho.
eu ajeitar isso aqui, senão nunca ajeito. Pronto. Salvar. 300 anos que esse negócio está errado, eu nunca ajeito. Pronto. Então, o gráfico representa a temperatura θ, está aqui, ó, θ em graus Celsius, de uma substância de massa 20 gramas, inicialmente sólida, em função da quantidade de calor recebido, que está aqui, temperatura em função da quantidade de calor recebido. Podemos afirmar que a capacidade térmica no estado sólido, o calor latente de fusão e o calor específico no estado líquido dessa substância valem respectivamente. Então, é uma pergunta relativa ao estado sólido e duas perguntas relativas ao estado líquido. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar no gráfico onde é que a substância vai estar no estado sólido e no estado líquido, certo? Ela disse na questão que no início, está aqui, ó, inicialmente, eita, apaga, hein? Apaga a tinta do slide, pronto. Então, ela disse que inicialmente a substância está no estado sólido, está aqui, ó, está no estado sólido. Então, nesse intervalo aqui, a gente tem a substância no estado sólido, certo? E aí a gente vai aquecendo, aquecendo, quando chega em 10 graus Celsius, embora a gente continue fornecendo calor, a temperatura para de aumentar. Isso é a indicação de que aqui vai ocorrer uma mudança de fase, tá? Então, aqui a gente está passando do estado sólido para o estado líquido, por isso a gente deve ter uma mistura. A gente deve ter uma mistura de sólido, da substância no estado sólido, mais estado líquido. E aí você continua aquecendo até que chega um ponto que agora ela começa a aumentar a sua temperatura. Se ela aumenta a temperatura é porque ela já sofreu a mudança completamente aqui do estado sólido para o estado líquido. Então, isso significa que aqui a gente vai ter apenas líquido, certo? Apenas estado líquido. Ok. Só para a gente treinar, nesse intervalo aqui, pessoal, de 0 a 10 graus Celsius, que ele vai fornecer aqui 100 calorias, tá? Aqui, o calor recebido deve ser do tipo latente ou sensível. O calor que vai ser fornecido aqui deve ser um calor latente ou sensível? O que, é que vocês acham? Muito bem, Tiago. É um calor do tipo sensível. Poxa vida. É um calor do tipo sensível, porque está ocorrendo uma mudança de temperatura. Já aqui, nesse intervalo aqui, certo? A gente está fornecendo calor e a substância não muda a temperatura, continua 10 graus Celsius, né? Mas ela vai estar sofrendo uma mudança de fase. Então, aqui o calor é do tipo, muito bem, Tiago, opa, rapaz, eu queria saber como é que não faz para ativar esse troço. Calor latente, certo? E a partir daqui para frente, a gente vai, de novo, mudar a temperatura. Então, a gente vai ter um calor do tipo sensível. Sensível. Haja paciência com esse troço. Espera aí. Apagar. Borracha. Massa, não apaga. Tá ótimo. Perfeito. Bom. Fazer o quê? Então, calor sensível. Tá, desiste. Vamos para frente. Ok, então essa é a primeira análise que você tem que fazer do gráfico, certo? Essa é a primeira análise que você tem que fazer aí. Aí, vamos para as perguntas, né? A primeira pergunta é, qual é a capacidade térmica? Capacidade térmica no estado sólido. Vamos responder isso primeiro. Tá? Então, no estado sólido, a gente vai estar nesse intervalo aqui. Ó. A gente tem o calor que foi fornecido, que é 100 calorias, e tem a mudança de temperatura. Então, se a gente tem o calor e a mudança de temperatura, a gente pode usar a definição de capacidade térmica, que é isso. Capacidade térmica é a quantidade de calor dividido pela respectiva mudança na temperatura. Então, o calor é 100 calorias e a mudança de temperatura é 10 graus Celsius. Então, vai chegar que a capacidade térmica
no estado sólido é 10 calorias por grau Celsius, certo? Essa é a primeira resposta, estamos entre as letras B e E. A segunda pergunta é qual o calor latente de fusão no estado líquido, né? Na verdade, o calor latente nesse intervalo aqui, ó, entre o estado líquido e o estado sólido e o estado líquido, qual é o calor latente de fusão nesse intervalo, tá? Então, como a mudança de fase é um calor latente, né? Então, a gente vai usar a definição de calor latente, que é M vezes L, certo? Aí, qual foi o calor que foi fornecido só nesse intervalo aqui? Se daqui para cá ele forneceu 100, né? E daqui para cá ele forneceu um total de 200, então isso significa que daqui para cá houve um fornecimento de calor de 100 calorias. Esse vai ser o calor latente. E a massa da substância está aqui, ó, 20 gramas. Então, vai ficar, o calor é 100 calorias, está aqui 100. A massa, 20 gramas, certo? Aí, passar o 20 dividindo, 100,5, 5 calorias por grama. A gente ainda está entre as letras B e E, certo? E a última pergunta é, qual é o calor específico no estado líquido, tá? Então, agora a gente está aqui, ó, nesse intervalo, certo? A primeira resposta, a gente usou esse intervalo aqui. A segunda, a gente usou a mudança de fase, que é esse. E a terceira, a gente vai usar a última parte do gráfico, que, de novo, é um calor sensível. Com o mouse é osso. Sensível. Ok. Então, no calor sensível, é macete, certo? Q igual a MC delta T. A massa está lá em cima, ó, 20 gramas. Então, vou substituir aqui 20. Sim, o calor, né? O calor está aqui, ó, de 200 para 300. De 200 para 300, a gente está fornecendo 100. 100 calorias, que é um calor sensível. A massa, 20 gramas. O calor específico da substância é o que ele está perguntando. Ele quer saber qual é o calor específico, né? Calor específico. E a mudança de temperatura está aqui. Daqui para cá, a gente vai sair de 10 para 30. Então, a mudança de temperatura é 20 graus Celsius. Pronto, isso aqui vai dar 400, 20 vezes 20. Passa o 400 dividindo, vai ficar 1 sobre 400, que é 0,25 calorias por grama grau Celsius, que é o que diz a letra E. Certo? Resposta à letra E. Alguém teve algum problema com essa questão aí? Alguma dúvida? Então, veja que é uma questão que explora, né, as diversas etapas do gráfico, então exige que você compreenda o que é que está acontecendo em cada parte, né, e consiga identificar também os tipos de calor que são trocados em cada parte do gráfico, tá? Que é bem simples de fazer, né, de boas, sem estresse. Lógico, se você nunca fez uma questão dessa, foi a primeira vez que você está fazendo, você vai sentir uma dificuldade tremenda, mas se você já fez umas 20, 30 questões isso aqui sai na urina, né, de boas total. Então, para a próxima, questão 3.2, dá uma olhada aí, 3.2, vê se você consegue fazer. Faça aí. Questão 3.2. Pessoal, na próxima semana, acho que é a próxima semana, né? Vem dia 24. Só para avisar vocês, acho que dia 24, na quinta-feira, deixa eu olhar aqui, que é dia da aula da gente. É, quinta-feira. É na próxima semana. Tá? Então, essa quinta-feira a gente tem aula normal. Aí, na outra semana, dia 24, tá?
ele é recesso no IFRN, tá? Então, nós não vamos ter aula nessa quinta-feira, beleza? É véspera de Natal, né? O pessoal vai viajar e tal. Mas aí, sem estresse, a gente continua normalmente a partir da outra semana, tá? Então, só para avisar que nesse período aí, dia 24, na quinta-feira, né, véspera de Natal, nós vamos estar aí de recesso. Mas aí, na semana seguinte, a gente continua normalmente. A questão 3.2, vocês marcaram o quê? Você chutou, Tiago? Letra E? Mais um. Vamos lá. Mais alguém deu algum chute aí? De repente o chute é certeiro. Vitória, Bruna, viram alguma coisa aí? Vamos lá, vou fazer com vocês a questão 3.2. Vivian acha que é a letra A. E Tiago acha que é a letra E. Foi isso, Tiago? É a letra D, acho que foi a letra E que ele disse. Vitória acha que é a letra D. Ok, uma questão de São Paulo, tá? A Malha também acha que é a letra D. A figura mostra os gráficos das temperaturas em função do tempo de aquecimento em dois experimentos separados de dois sólidos A e B de massas iguais que se liquefazem durante o processo. A taxa com que o calor é transferido no aquecimento é constante e igual nos dois casos, certo? Ele vai fornecer a mesma quantidade de calor para os corpos A e B no mesmo intervalo de tempo. Então, se TA e TB forem as temperaturas de fusão, e LA e LB, os calores latentes de fusão de A e B, respectivamente, então, aí ele quer saber quem é que vai ser maior, né? Quem é que vai ser maior? Se vai ser, quem é que vai ter uma temperatura de fusão maior, se é A ou B, e os calores latentes de fusão, se é de A ou de B. Então, vamos analisar a primeira temperatura, a primeira pergunta. Qual temperatura de fusão é maior? Qual temperatura de fusão é maior? Então, olha, ele disse que inicialmente está no estado sólido, né? Por exemplo, vamos analisar aqui o gráfico da substância A. A gente vai aquecendo aqui a substância no estado sólido até que chega um ponto que ela começa a mudar de fase. Então, isso significa que a temperatura de fusão de A é essa daqui. Ó. Isso aqui é o TA. TA. Certo? É aqui, nesse nível. Já a B, ó, a gente vai aquecendo, quando chega aqui, ele começa a mudar a fase. Então, isso significa que nesse nível aqui de temperatura, eita, que foi isso? Oxe, sozinho ele riscou isso aí. E o massa é que não apaga esse negócio. Ah, apagou. Aqui vai ser a temperatura de fusão de B. Temperatura de fusão de B, certo? Então, só com isso a gente chega à conclusão que TA é maior que TB. TA é maior que TB. Então, a gente está entre as letras A, B e C, né? Então, essa daqui é falsa. E essa daqui é falsa. Ok, vamos analisar agora o calor latente de fusão, certo? Processo de fusão aqui. Então, como eu disse, esse L, ele vai estar relacionado à dificuldade da substância mudar de fase. Tá? Aquela que tiver uma dificuldade de mudar de fase maior, vai ter um calor latente de fusão maior. Né? Então, perceba que, para que a substância A mude de fase, o intervalo que ela recebe calor, o tempo que ela recebe calor é isso aqui, ó. Esse é o tempo necessário para que A mude de fase. Enquanto B, para mudar de fase, olha o tempo que é necessário para que B mude de fase, ó. Ou seja, B demora mais para mudar de fase. Como o fluxo de calor é o mesmo para os dois, se B demora mais, significa que ele precisa receber mais calor para mudar de fase. Então, isso significa que o seu calor latente de fusão deve ser o quê? Maior. Ele tem uma dificuldade maior de mudar de fase. E isso não é influenciado nem pela massa, porque ele disse que as massas são iguais. Então, é só o calor latente de fusão mesmo, de B, que vai ser maior do que de A, porque ele tem uma dificuldade maior, ele demora mais
a mudar de fase, e por isso a gente vai dizer que a resposta é a letra C, tá? Alguém tinha marcado a letra C aí? Letra C. Beleza, pessoal? Tá claro isso? Vocês entenderam? Alguém tem alguma pergunta? Tudo bem? Chutei porque tive dificuldade em entender o gráfico. Certo? É isso. A primeira coisa que você tem que fazer, Tiago, é prestar atenção no início. Certo? Esse início aqui, você vai se perguntar, a substância está no estado sólido ou no estado líquido? Porque se for no estado sólido, vai passar do sólido para líquido. Se for estado líquido, líquido gasoso. Aí ele vai dizer aqui, ó, ele está no estado sólido. Aí você já tem uma visão do início. Você imagina, por exemplo, cubos de gelo. Certo? Está no estado sólido, sei lá, um objeto qualquer no estado sólido. E aí você vai aquecer. Aí é uma mudança de temperatura. Esse eixo aqui é temperatura. Então ele está sofrendo um aquecimento. Até que chega um ponto que ele para de aquecer. Se ele para de aquecer e você continua fornecendo calor, é porque nesse intervalo está sofrendo uma mudança de fase. Geralmente o pessoal, Tiago, tem dificuldade nos gráficos, porque também não presta atenção quais são as variáveis que estão sendo trabalhadas. Veja que no eixo vertical a gente está trabalhando com a temperatura. E no eixo horizontal com o tempo. Tá? É muito importante sempre você acompanhar quais são essas grandezas. Porque às vezes é calor em função do tempo, às vezes é temperatura em função do tempo. Por exemplo, na questão anterior que a gente fez aqui, ó, deixa eu voltar, era temperatura em função do calor, né? Já aqui, ó, é temperatura em função do tempo. Às vezes é calor em função do tempo. Então, há diversas possibilidades, certo? Geralmente o pessoal nem olha para isso, aí fica impossível, meu amigo, de você fazer a questão corretamente, né? Beleza? Então, ficar bem atento a isso aí é um ponto importante. Vamos para a próxima questão, 3.3, tá? Dá uma olhadinha aí. Hoje a gente vai fazer bastante exercício, é? Para finalizar o capítulo, só falta eu mostrar para vocês um conceito só, que é bem rápido, mas extremamente importante, que é o chamado princípio geral das trocas de calor. Vou mostrar já já para vocês, mas a ideia hoje realmente é treinar essas coisas aí que a gente veio conhecendo nesse capítulo 3, para que na próxima aula a gente possa entrar no capítulo 4. Então, dá uma olhada aí, questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vê se você consegue fazer aí. Só tem tamanho, certo? Não se assuste. Só olha assim, vixe, mano. Só tem tamanho. Fácil demais. Faça aí. Tenta aí fazer, pessoal. Vivian acha que é a letra C. Quem mais? Tiago, o que você acha, Tiago? Vitória, Bruna, o que vocês acham aí? Marcaram alguma coisa? Qual é a resposta? Questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Podemos ir? Então, vou fazer, certo? Diz assim, olha, uma barra de gelo de 1 quilograma
que se encontrava inicialmente a temperatura de menos 10 graus Celsius, passa a receber calor de uma fonte térmica e depois de algum tempo acha-se totalmente transformado em água a 10 graus Celsius. Seja QG a quantidade de calor necessária para o gelo passar de menos 10 a 0 graus Celsius. QF a quantidade de calor necessária para fundir totalmente o gelo. E QA a quantidade de calor necessária para levar a temperatura da água de 0 a 10 graus Celsius. Porque, veja bem, pessoal, olha, você sabe que a temperatura de fusão do gelo, a pressão de um ATM, né, é de 0 graus Celsius. Só que a temperatura inicial do gelo era menos 10. Zero está aqui. A temperatura do gelo inicial é menos 10. Então, isso significa que primeiro você vai esquentar o gelo. Você vai esquentar o gelo. Você vai fazer com que ele saia de menos 10 até 0. Se você vai esquentar o gelo, você vai estar primeiro fornecendo a ele calor de que tipo? Sensível. Certo? Então, você fornece aqui calor sensível. Aí, quando ele chega em 0, aí há uma mudança de fase. Aí você fornece ao gelo agora calor o quê? Latente. Aí depois que todo o gelo vira água no estado líquido, aí você esquenta a água até 10 graus Celsius, que é o que ele está colocando aí. Então você vai fornecer agora calor do tipo sensível, certo? Então, as etapas, 3 etapas. Esquenta o gelo, calor sensível. Derrete o gelo, calor latente. Aí o gelo virou água. Aí esquenta a água, calor sensível. Certo? Espero que esteja claro isso, que é o que está acontecendo aqui nessa questão, certo? Essa é a primeira visão que você tem que ter aí. Aí ele dá aqui na tabela dados do gelo e da água, o calor específico do gelo e da água, certo? Veja que o calor específico da água é o dobro do gelo, que significa que a água tem uma dificuldade bem maior do que o gelo de mudar a temperatura, e ele dá o calor latente de fusão, né? Que é a quantidade de energia para que 1 grama de gelo derreta, que é essa daqui. Considerando os dados da tabela acima, assinale a alternativa na qual as quantidades de calor QG, QF e QA estão escritas em ordem crescente de seus valores, quando expressos numa mesma unidade. Então, aqui a gente vai precisar calcular cada um desses valores, certo? Vamos começar com o QG. O QG é para esquentar o gelo, vai esquentar o gelo de menos 10 até 0, certo? Está aqui, ó. A gente vai passar o gelo de menos 10 até 0 graus Celsius. Então, se eu vou esquentar, é calor sensível, certo? Para o gelo. A massa é de 1 quilograma. Aí, cuidado. Veja que você vai trabalhar aqui com calor específico, ó, veja bem aqui, ó, em gramas. Então, você tem que colocar essa massa em gramas. 1 quilograma é 1.000 gramas. 1.000 é 10 a terceira, certo? Aí o calor específico do gelo, 2,09 joule por grama grau Celsius. Então, está aqui, 2,09. E a mudança de temperatura não vai sair de menos 10 para 0, então a temperatura aumentou em 10. Né? Você pega a final menos a inicial. A final é 0. Menos a inicial, menos 10. Aí menos 10 dá mais 10. Né? Então, está aqui a mudança de temperatura, 10. Pronto. Então, vai ficar 2,09 vezes 10 a quarta. Essa é a resposta. Ou então, você pode multiplicar o 10 aqui, vai ficar 20,9 vezes 10 a terceira. Certo? Pronto. Essa é a quantidade de calor que o gelo precisou receber para sair de menos 10 para 0 graus Celsius. Agora, vamos derreter o gelo. Para derreter o gelo, eu vou fornecer calor do tipo latente. Aí a massa do gelo é 1.000 gramas, 10 a terceira. E o calor latente de fusão está aqui, 334,4, certo? Então, vai ficar simplesmente 334,4 vezes 10 a terceira. Estou deixando a mesma potência de 10, ó, 10 a terceira, para a gente poder comparar. Então, a gente já viu aqui, ó, que para derreter o gelo, a gente precisa de uma quantidade de energia maior do que para esquentar o gelo de menos 10 para 0, certo? Aí agora a água que veio do gelo, o gelo derreteu, agora é a água. A gente vai esquentar a água que veio do gelo de 0 para 10, certo? Aqui, ó, a água que foi, ó, que veio do gelo.
De 0 para 10 é calor do tipo sensível. Então, é MC delta T de novo, só que aqui foi para o gelo e aqui é para a água, que veio do gelo. Então, a massa não muda, certo? Quando você derrete 1 kg de gelo, você vai ter 1 kg de água, tá? A massa não é alterada. Então, 10 a terceira, que é 1.000 gramas, né? Que é 1 kg. O calor específico da água está aqui, ó, 4,18. E a variação de temperatura, de 0 para 10, a variação é 10 graus Celsius, né? Então, isso vai dar 41,8 vezes 10 a terceira. Então, o maior de todos é o QF, esse é o maior. O intermediário é o QA e o menor de todos é o QG. Então, a sequência é essa, QF, QA, QG, que é a letra B de bola. E aí, vocês acompanharam aí? Deu para entender direitinho? Show? Beleza? Alguém tem uma pergunta? Ok, então eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu ver se é agora mesmo. Vou mostrar para vocês agora um princípio importantíssimo, que é o chamado princípio geral das trocas de calor, que você vai usar em que tipo de questão? Questões assim, ele diz, Dona Terezinha, tem um copo de suco de maracujá. Dona Terezinha coloca dentro desse copo de suco 2 pedras de gelo. Calcule a temperatura final de equilíbrio do suco de maracujá. Certo? Quer saber a temperatura final que esse sistema vai ocorrer, né, quando o gelo derreter e entrar em equilíbrio térmico com o suco. Então, vai ter muita questão. Na lista que eu postei lá no Google Sala de Aula para vocês, tem muita questão desse estilo e eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente resolve questões assim, certo? Então, é o seguinte tipo de problema. Imagine que você tem dentro de um recipiente adiabático, tá? Que é um recipiente adiabático, um recipiente de paredes grossas paredes que não permitem a troca de calor do sistema com o meio externo, certo? Então, isso significa que nenhum ambiente consegue fornecer calor para o que está aqui dentro, nem o que está aqui dentro fornece calor para o que está aqui fora. O sistema está, palavrinha mágica, isolado termicamente, tá? E aí você tem aqui dentro 2 corpos que estejam, por exemplo, a temperaturas iniciais diferentes, que, no caso do problema que eu acabei de dizer, era o suco de maracujá e o gelo, né? Um corpo mais quente do que o outro. Então, eles vão trocar calor entre si. A gente viu que, espontaneamente, há um fluxo de energia do corpo quente para o corpo frio, que é o que a gente chama de calor, né? O calor vai ser isso, vai fluir do corpo quente para o corpo frio, né? No exemplo que eu falei do suco maracujá, vai ocorrer uma transferência de calor do suco, né, que está mais quente que o gelo, para o gelo, certo? E aí, pessoal, é o seguinte, digamos que A está mais quente do que B, então vai ter uma transferência de calor de A para B, vai ser esse o sentido de fluxo de calor, até que eles atinjam o equilíbrio térmico, certo? Então, um vai fornecer calor e o outro recebe. E existe uma convenção de calor para isso, que é o seguinte: aquele que recebe calor, a gente vai dizer que o calor é positivo. E quando o corpo perde calor, a gente vai dizer que o calor que ele perdeu é negativo. Acontece, pessoal, que como o meu sistema aqui é isolado, isso nos garante que todo o calor que o corpo quente perdeu é exatamente igual a todo o calor que o corpo frio recebeu, certo? Que a gente está desprezando as perdas de energia para o ambiente e também para o próprio recipiente. Então, a troca ocorre apenas entre eles. E aí, para pensar comigo. Se todo o calor que esse corpo perde é igual ao que esse recebe, e o calor perdido por esse corpo é um valor negativo, e o calor recebido por esse corpo é um valor positivo, se eu somar os dois, vai dar quanto? Se eu fizer a soma do calor trocado entre esses 2 corpos, tem que dar quanto? Se o que perdeu o valor é negativo, o que recebeu o valor é positivo, e os valores têm módulos iguais. Se eu somar os dois, vai dar quanto? Os 2 calores. Está aqui. O que perdeu, perdeu menos que. O que recebeu, recebeu mais que. Se eu somar isso aqui, vai dar quanto? Mais que com menos que, dá quanto? Dá zero, né? Então, isso aí é o que a gente chama de princípio geral das trocas de calor, tá? Que diz que princípio geral das trocas de calor. Deixa eu colocar aqui, princípio geral das trocas de calor.
princípio geral das trocas de calor, que diz o seguinte, que num sistema isolado, que é o caso aqui, ó, a soma do calor trocado é igual a zero, tá? Tá aqui, ó, QA, se você somar QA com QB, vai dar zero. E é usando exatamente isso aqui que você vai resolver aqueles problemas que eu falei do suco de maracujá com a pedra de gelo. Você vai dizer que o calor trocado pelo suco de maracujá, mais o calor trocado pela pedra de gelo, tem que dar igual a zero, tá? A gente vai fazer agora alguns exercícios envolvendo essa ideia para você fixar a receita de bolo de como resolver o problema, porque são todos do mesmo jeito. Você só vai partir disso aqui, certo? Não tem o que inventar. Mas antes, eu queria dar um macete para vocês, para algumas questões que dá para você fazer de cabeça, sem ter que ficar fazendo essa conta. Tem algumas questões que você consegue fazer rapidamente, tá? Que é o seguinte: se você tiver um sistema formado por dois corpos que tenham a mesma capacidade térmica, dois corpos que têm a mesma capacidade térmica, e você coloca os dois em contato térmico, a temperatura de equilíbrio vai ser dada pela média aritmética. Média aritmética. Por exemplo, vamos lá, por exemplo, dois corpos que têm a mesma capacidade térmica. É esse exemplo que eu vou colocar aqui. Exemplo 1. Qual a temperatura de equilíbrio ao misturar massas iguais de água? Veja que eu estou pegando massas iguais de uma mesma substância. Lembra a relação de capacidade térmica com... Ah, está escrito aqui. Para que eu vou escrever ali? Deixa eu apagar isso. A relação entre capacidade térmica e calor específico, não é essa? Peraí. A relação entre capacidade térmica e calor específico, não é isso aqui? Né? Veja, a gente tem massas iguais de uma mesma substância. Então, a massa é a mesma, o calor específico é o mesmo, as capacidades térmicas são iguais. Ou seja, eu vou pegar duas porções de água que têm capacidades térmicas iguais. E de acordo com o que eu falei aqui em cima, quando você tem problemas desse tipo, a temperatura de equilíbrio é simplesmente a média aritmética. Então, rapidamente você olha aqui para as temperaturas e você já diz que a temperatura de equilíbrio vai ser quanto? É só somar e dividir por 2. 30 com 50, 80, dividir por 2, ou 40. Então, de cabeça, você consegue resolver esse tipo de problema. Agora, lembre-se, isso só vai ser válido, a temperatura de equilíbrio ser a média aritmética das temperaturas, se os sistemas tiverem capacidades térmicas iguais, tá? Que é o caso desse exemplo 1, o caso mais malhado que tem, que é quando você tem massas iguais de uma mesma substância, certo? Massas iguais de uma mesma substância, mesma capacidade térmica. Exemplo 2. Veja só esse exemplo 2. As substâncias A, B e C são misturadas. Qual a temperatura de equilíbrio desse sistema? Aí ele dá aqui, ó, as massas dessas substâncias, dá os calores específicos e dá as temperaturas iniciais de cada um deles. Eu quero saber qual é a temperatura final. Inicialmente A está a 10 graus Celsius, B a 40 e C a 40. Certo? Então, qual é a saída aqui? A saída bem rápida. É você perceber, ó, lembre-se, capacidade térmica não é a massa vezes o calor específico. Se você fizer esse produto aqui para os três, ó, massa vezes calor específico, aqui dá quanto? 6. Aqui dá quanto? 2 vezes 3, 6. E aqui dá quanto? 1 vezes 6, 6. O produto MC, aqui deu 6, aqui deu 6, aqui deu 6, ou seja, as três substâncias, os três corpos, têm a mesma capacidade térmica. Logo, eu posso dizer que a temperatura de equilíbrio é dada pela média aritmética das temperaturas. É só você somar as 3 e dividir por 3. Vai ficar 40 com 40 dá 80, com 10 dá 90, dividir por 3 dá 30. Acabou. Tá feito. Então, bem rapidamente, você acha qual é a temperatura de equilíbrio sem ter que fazer uma conta gigante, que é a soma do calor trocado igual a zero, que é esse procedimento aqui, que é o procedimento geral de você resolver esse tipo de questão, certo? Mas estou mostrando um atalho para vocês que vai ser válido nesse caso específico quando os corpos têm capacidades térmicas iguais, que é esse produto aqui, a massa vezes o calor
envolvendo isso aí, o princípio geral das trocas de calor, certo? Eu vou fazer com vocês a primeira questão, vou fazer essa, e aí a segunda questão eu vou pedir para vocês fazerem, certo? Porque é do mesmo jeito. Então, vocês entendendo como é que faz essa, a segunda é sua responsabilidade. Lógico, vou fazer com vocês também, mas eu quero que vocês tentem fazer, tá? Então, a questão 4.1 da nossa lista significa que a atividade 4 agora está liberada, certo? Ou seja, toda a lista agora está liberada. As 4 atividades lá de calorimetria da lista estão liberadas para vocês brincarem à vontade, certo? Tem questão para caramba lá, então é bom pegar aí para valer. Então, a questão da FATEC de São Paulo, que diz assim, ó, dados necessários à resolução desse teste. Ele dá o calor específico do ferro. Veja o calor específico do ferro como é baixo, 0,1 calorias por grau Celsius, né? O calor específico da água é 10 vezes maior, caloria por grama, 1 caloria por grau Celsius, da densidade da água, 1 quilograma por litro. Né? Que é um valor legal também lembrar a densidade da água, 1 quilograma por litro, né? Você tem, sei lá, 30 litros, você tem 30 quilogramas de água. Uma panela de ferro de massa igual a 2.500 graus Celsius está a temperatura de 20 graus Celsius. Derrama-se nela 1 litro de água a 80 graus Celsius. Admitindo só a troca de calor entre a água e a panela, ou seja, um sistema isolado, né? Você vai poder, ele vai querer saber aqui a temperatura de equilíbrio entre a água e a panela. Então, a panela está a 80 graus Celsius, a água está a 20. Aí você coloca os dois em contato, a panela a 80 começa a esfriar, a água a 20 começa a esquentar, até que eles acabem atingindo a mesma temperatura. Ele quer saber que temperatura é essa. Obviamente, né, você nunca, nesse tipo de questão, vai poder marcar uma temperatura menor do que 20, nem maior que 80, né? Porque ele está em 80 e diminui, o outro está em 20 e aumenta. Então, a temperatura entre 20 e 80. Isso não ajuda muito nessa questão, porque todas as alternativas têm valores intermediários. Mas, às vezes, tem questão que coloca, então você já coloca falso do lado, porque se você estiver apressado, não der tempo de fazer a conta, tiver que chutar, você já não chuta, né? Uma alternativa impossível, né? Então, tem que ficar atento a isso. Tá, então eu vou usar o princípio geral das trocas de calor. Eu vou dizer que a soma do calor trocado entre a panela e a água é igual a zero. O procedimento é esse, tá? O próximo passo é você identificar os tipos de calor que vão ser trocados aqui. A panela está a 80 e esfria. Se ela simplesmente esfria, não há mudança de fase, ela só esfria. Então, o calor trocado pela panela é do tipo sensível, né? E no caso da água, que está a 20 graus Celsius, se esquenta, né? Ela também não muda de fase, então o calor trocado é do tipo sensível também. Então, a panela, calor sensível, MC delta T, e a água também, calor sensível, MC delta T. Pronto. Acabou a física, pessoal. A física acabou aí. Agora é só a matemática da mais derrubada possível. Certo? É só substituir os valores e fazer a conta. A massa da panela está aqui, ó, 2.500 graus Celsius, desculpa, 2.500 gramas, a massa da panela. Vou jogar aqui, 2.500. O calor específico da panela diz que é de ferro, 0,1, então jogar aqui 0,1. A variação de temperatura da panela, ele disse que a panela parte de 80 graus Celsius. E aí ela vai esfriando até entrar em equilíbrio térmico com a água. A temperatura final não sei quanto é. É o que eu quero descobrir. É a temperatura final. Então, a variação de temperatura é a final, que eu não sei quanto é, menos a inicial, que vale, está aqui. Ó. A panela está trocada aqui, né? A panela está a 20, desculpa. Eu estava o tempo todo trocando aqui. A panela que está fria e a água que está quente. Certo? Eu só fiz trocar aqui a panela e a água e a panela. Mas deu para entender, né? Então, a panela está a 20. Então, a temperatura final, T, menos a inicial, que é a temperatura da panela, 20 graus Celsius. Aí a água. A água tem uma massa, ele diz que tem 1 litro de água, só que 1 litro vai ter 1 quilograma. Aí, cuidado, você vai jogar aqui um quilograma, né? Porque o calor específico aqui envolve gramas. Tem que estar atento a isso, tá? Se fosse
por quilograma, já tivesse aqui quilograma, aí beleza, você joga aqui em quilograma. Mas como está aqui em grama, então você vai jogar. 1 quilograma é 1.000 gramas. O calor específico da água, 1 caloria por grama. E a variação de temperatura vai ser a final, que eu não sei quanto é, o que eu quero achar, menos a inicial, que eu joguei água quente na panela, 80 graus Celsius. Certo? Pronto. Então, vai ficar aqui, 0,1 vezes 2.500, é só tirar um zerinho desse, vai dar 250, né? Aí você aplica a distributiva, isso vezes isso, isso vezes isso. Vai ficar 250 vezes T, né? Deixa eu ver aqui. Sim, eu simplifiquei, tá. Então, eu fiz o seguinte aqui, peraí, olha só. O que eu fiz? Eu percebi que eu posso cortar aqui, ó, esse zerinho, esses dois zerinhos aqui, ó, com esses dois zerinhos aqui. Professor, o que você fez aí? Eu dividi a equação todinha por 100. Se eu dividir a equação toda por 100, vai sair 2 zeros daqui e vai sair 2 zeros daqui. Isso facilita a sua vida, porque em vez de trabalhar com números tão grandes... Professor, Oi. eu vou precisar me ausentar da sala, porque eu vou entrar aqui num procedimento aqui do trabalho, viu? tudo bem, Aí depois tranquilidade. eu dou uma olhada nas gravações, o restinho da Certo. aula, tá Já bom? assinou a lista de Obrigada. presença? Nada. Não consegui assinar, porque quem faz isso é minha menina, sabe? Em casa, aí eu não soube onde é que Oi. assinava, mas depois Tá eu bom. vejo com Tá você. certo. Mas eu estava assistindo, viu? Tá bom, tá Ah, certo. obrigada, viu? Tchau, Nada. bom dia. Tchau. Bom dia. Ok, manter. Não sei por que que eu fui. Peraí, calma. Esse cartão. Deixa eu voltar aqui, pessoal. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Então, como eu estava dizendo, eu dividi a equação toda por 100, certo? Então, eu vou poder tirar esse zerinho, e esse zerinho, e esse zerinho, certo? Aí vai ficar aqui, ó, 25 vezes 0,1, que vai dar 2,5. Então, vai ficar 2,5T. 2,5T, está aqui. Menos 20 vezes 2,5. Aqui é 2,5 que eu multipliquei por 0,1, certo? Então, 2,5 vezes 20 é a mesma coisa que 25 vezes 2 vai dar 50. Tá? Mais 10 vezes T, está aqui, e 10 vezes menos 80, que aqui aplica a distributiva, certo? No parênteses, então, vai ficar menos 800. Certo? 10 vezes menos 80, dá menos 800. Então, vai ficar 10T com 2,5T, dá 12,5T. E menos 50 com menos 800, dá menos 850. Aí você passa para o outro lado, fica 850. Passa o 12,5 dividindo, 850 dividido por 12,5 vai dar 68 graus Celsius. Então, olha, esse é o procedimento para você resolver questões desse tipo, que envolve a temperatura de equilíbrio, quando você coloca dois corpos a temperaturas diferentes, certo? Dois corpos aí com temperaturas diferentes. E você quer achar a temperatura de equilíbrio, tá? Então, a próxima questão, você vai usar a mesma ideia, o mesmo procedimento. Eu quero que vocês façam, que é para você ter alguma experiência de resolver questões assim, sentir confortável, sentir confiante quando aparecer alguma questão lhe desafiando, né, a resolver. Então, dê uma olhada aí na questão 4.2, vê se você consegue fazer aí. Tente fazer. Quatro ponto dois. Tenta fazer aí. Importante que você, né, como eu disse, é só você usar esse mesmo procedimento da questão 4.1. Você vai dizer que a soma do calor trocado, isso aqui, ó, soma do calor trocado é igual a zero, certo?
e aí você vai substituir os calores, né? Olha o tipo de calor, se é calor sensível ou calor latente. Se for sensível, você usa MC delta T. Se for latente, você usa ML. E aí substitui os valores e já era. Você vai achar o que é pedido aí, que no caso é a massa do alumínio, né? A única diferença dessa questão para a anterior é isso. Na questão anterior, ele queria a temperatura final. Aqui não, ele dá a temperatura final e pede a massa, né, do alumínio, mas o procedimento é exatamente o mesmo. Dá para fazer de boas aí. Vou dar mais 1 minutinho e meio, certo? Pra você fazer a continha aí. Ai. E aí, alguém já fez aí? Alguém chegou a alguma resposta? É só um pouquinho mais trabalhoso, tem uma continha para fazer e tal, mas não é difícil, tá, pessoal? Não é difícil. Você pegar a manha, dar a saída, pronto, é só substituir os valores e já era, já era. Então, a questão da festa de São Paulo, tá? Vou fazer aqui para a gente encerrar por hoje, questão saideira de hoje, tá? Para a gente almoçar, aquela lasanha de frango com aquela Coca-Cola que está tinindo aí no freezer, né? Vamos lá. Então, o calorímetro de alumínio de 200 gramas, aí ele dá o calor específico do alumínio, 0,22 calorias por grama grau Celsius, certo? Calor específico. Eles que contém 120 gramas de água a 96 graus Celsius. Um calorímetro de alumínio é um recipiente adiabato, tá, pessoal? É um recipiente que faz com que o sistema não troque calor com o meio externo. Então, tipo uma garrafa térmica, né? Então, você vai ter esse calorímetro e água dentro. A massa do alumínio, a massa de alumínio a 10 graus Celsius, que deve ser introduzida no calorímetro para resfriar o conjunto a 90 graus Celsius, é. Então, veja, aqui, pessoal, a gente vai ter 3 corpos. 3. A gente tem a troca de calor com o próprio calorímetro, certo? Que ele disse aqui, ó, calorímetro de alumínio, 200 gramas. Então, a gente vai ter que considerar a troca de calor com o próprio recipiente. A gente vai ter a água, que foi posta bem quente, a 96 graus Celsius, e a gente vai ter ainda, ele jogou dentro da água, lá no recipiente, uns bloquinhos de alumínio, gelado, 10 graus Celsius. E ele disse que no final a temperatura de equilíbrio é 90 graus Celsius. Aí ele quer saber qual é a massa de alumínio que ele jogou dentro d'água lá no calorímetro, certo? Então não tem mistério. Você vai dizer que a soma do calor trocado entre esses 3 corpos, o calorímetro, a água e a plaquinha de alumínio, tem que dar igual a zero. Tá aqui. Soma do calor trocado com o calorímetro, a água e o alumínio tem que dar zero, certo? Tem que ficar atento a essa questão do calorímetro. Geralmente o pessoal esquece, coloca aqui só a água e o alumínio, né? Professor, quando é que eu vou colocar o próprio recipiente? Quando ele fizer questão de dizer que o calorímetro é feito de um determinado material, ele dá o calor específico do material, né? Então, ele já está querendo dizer que você vai ter que levar em consideração também a troca de calor com o próprio recipiente. Isso a gente não se preocupou, a gente se preocupou aqui também, né? Porque era uma panela, né? A gente considerou a panela. Mas, às vezes, né, ele não dá essas informações do calorímetro, aí você não precisa nem esquentar com a troca de calor do calorímetro. Você faz só com o que está dentro, tá? Então, depende da questão
cada questão tem sua peculiaridade, certo? Então, no caso do calorímetro, ele está inicialmente em equilíbrio térmico com a água, 96 graus Celsius, certo? Você vai ter, ele diz aqui, o calorímetro contém água a 96 graus Celsius. Então, tanto a água como o calorímetro inicialmente estão a 96. E eles vão diminuir a temperatura de 96, vai sair de 96 até 90. Então, se eles esfriam simplesmente numa mudança de fase, o calor que eles trocam é do tipo sensível. Então, você vai jogar aqui, ó, o calorímetro, calor sensível, MC delta T, e a água, calor sensível também, MC delta T, porque eles saíram de 96 para 90. No caso do alumínio, o alumínio, ele vai sair ó, de 10 graus Celsius, ele é posto gelado, 10 graus Celsius, e vai até 90 graus Celsius. Então, ele esquenta 80. Ele não muda de fase, ele só esquenta. Então, o calor aqui também é do tipo sensível. Certo? Então, essa análise você tem que fazer, porque se tivesse mudança de fase, aí você teria que colocar o ML, que é o calor latente, M vezes L, certo? Não há mudança de fase alguma aqui, só calor sensível. Então, acabou a física, agora é só substituir os valores. A massa do calorímetro, né? Ele disse aqui, ó, calorímetro de 200 gramas. Então, eu vou jogar aqui, 200 gramas do calorímetro. O calorímetro é feito de alumínio, e o calor específico do alumínio está aqui, ó, 0,22. Então, vou jogar aqui, 0,22. A variação de temperatura, ele vai sair de 96 para 90. Ele diminui 6, então a variação de temperatura é menos 6. Né? Porque a final, 90, menos a inicial, que é 96, vai dar aqui menos 6. Vamos para a água agora. A água, massa, 120 gramas. Tá? Massa, 120. Calor específico da água, né? Ele nem deu na questão, porque muitas vezes não é dado realmente. Você tem que saber que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. A mudança de temperatura da água, né? A mudança de temperatura da água, ela vai sair de 96 para 90. Então, essa mesma coisa aqui, afinal, 90 menos 96, né? Aí o alumínio, a massa de alumínio é o que eu quero, né? Ele quer saber, a massa de alumínio é o que a gente está procurando. Então, deixa aí, massa de alumínio. O calor específico do alumínio está aqui, 0,22. E a mudança de temperatura, ele vai sair de 10, ele vai sair daqui, ó, 10 graus Celsius para 90. Então, a final é 90 e a inicial é 10. É 90 menos 10. Beleza? Então, vamos fazer a conta. Vamos lá, vamos fazer a continha. Aqui, ó, 0,22 vezes 200. É 22 vezes 2, dá 44. Tá? E tem dois arinhos aqui, você pula a vírgula duas casas, fica 22, aí vezes 2 dá 44. 90 menos 6 dá 6. Vai dar menos 6. Mais 120 vezes menos 6. Certo? E aqui vai dar 80 vezes 0,22. E aí, fazendo a continha, vai dar 17,6. Tá? Então, 44 vezes menos 6 vai dar menos 264. 120 vezes menos 6 vai dar menos 720. Mais 17,6, a massa do alumínio, é igual a zero. Aí, você soma esses dois termos aqui, ó, né? Vai ficar menos 984, aí passa para o outro lado, fica positivo, né? 984. Pronto. 17,6 está multiplicando, passa dividindo, você vai chegar que a massa de alumínio é de 56 gramas. Então, a resposta é a letra A. Certo, pessoal? Então, pessoal, isso foi o capítulo de calorimetria, o capítulo 3, encerramos aqui, certo? É importante que você pegue lá a lista de exercícios e faça a maior quantidade de exercícios possível que você conseguir fazer, certo? Que é isso que vai fixar as ideias. E aí, na próxima aula, nós vamos iniciar o capítulo 4, transmissão de calor, tá? Então, até a próxima semana. Espero que a aula tenha sido proveitosa para vocês, beleza, pessoal? Valeu!